Fala, seus educaldes! Eu sou André Breda. E eu sou Alexandre Rabasso e esse aqui é o Falando de Áudio. E aí, André Breda, tudo Fala, bem? Alexandre, como é que estamos? Estamos de novo aqui no nosso Falando sobre Áudio. Mais Muito uma bem. pergunta, hein? Vou te fazer uma pergunta hoje legal, hein? Opa! Vamos lá. Eu queria saber, eu queria que você me explicasse, como se eu tivesse 5 anos, qual a diferença de VCA, DCA e grupo. Tá, como se tivesse 5 anos, hein? Sim, sim. Alexandre, mentira. Não fala assim nem com a minha sobrinha que tem, não tem mais 5 anos. Foi tempo que ela tinha 5 anos. Mas beleza, VCA, DCA e grupo. Ó, eu costumo explicar para a galera, para os meus alunos, da seguinte forma. Quando a gente tem muitos canais, vamos pensar numa bateria assim, recheada, dinheiro não é o problema. Então a gente microfonou tudo, tem microfone dentro do bumbo, tem fora, tem na caixa em cima, caixa embaixo, tem a hi-hat, então tá com 12 canais a sua bateria. A gente só tem 10 dedos. Se no meio do show o batera se anima, isso não acontece não, né, Rabaço? O batera nunca se anima no meio do Nunca show, vi, né? nunca Isso não vi. acontece, mas se por Não. acaso acontecer, é uma raridade, o batera se A animar gente tem que muito, pensar nas possibilidades sempre. pode acontecer, né? E você gostou Pô, do equilíbrio que estava a bateria, você queria só baixar a bateria inteira. Como é que você faz isso se você só tem 10 dedos? Você pode ter um subgrupo daquilo, um grupo, ou um VCA, um DCA. Mas qual é a diferença desses caras? Quando você tem um grupo, justamente. quando você tem um grupo, quando você está juntando todo mundo ali num grupo ou num subgrupo, você está transferindo o áudio para lá. Então você está enviando o sinal de áudio para entrar nesse cara ali, que é o seu subgrupo ou o seu grupo. E aí, se tem áudio ali, você pode processar esse áudio, você pode equalizar, comprimir. Então eu tenho minha bateria, quero fazer uma compressão na bateria inteira. Posso usar num subgrupo. E eu Muito também, bom. geralmente, tenho um fader para baixar, né? Então isso é útil para a gente, já que a gente não tem 12 dedos. Sim. E no caso do VCA e DCA? Que aí confunde a nomenclatura da galera e tal, mas esquecendo os nomes, a gente precisa pensar que tanto um quanto o outro eles são só controles do nível, né? O VCA vinha das mesas analógicas, controlava a voltagem, e o DCA, teoricamente, é para ser usado nas mesas digitais para controlar o sinal digital que está ali. Então não está passando o áudio ali. É quase como se a gente tivesse, sabe aquele botãozinho de regular o ventilador? Hum, É aquilo ali, a gente tem um dimmerzinho ali para regular o ventilador, a gente tem um dimmerzinho da bateria. Eu só controlo o volume, eu não posso comprimir um VCA, um DCA, etc. entendi. Não tem áudio, né? Passando lá. Não tem áudio. Agora, será que eu posso ter um VCA numa mesa digital? É, eu acho que ele pode ter esse nome, mas eu acho que o princípio de funcionamento não, porque É, senão você teria que converter o sinal para analógico para poder trabalhar com a tensão, penso eu. Tô faz certo ou tô sentido. maluco? Faz sentido. Nome, inclusive, eu posso botar o nome que eu quiser, né? Se eu quiser chamar essa união toda ali de Power Ranger, o botão Power Ranger da minha mesa. Ah, é Pode ser. verdade. O Então nome o é o nome, fabricante né? bota o nome que ele quiser, mas a função é essa, né? VCA ou DCA, a função é controle só de nível. E se pensar em Muito bem. VCA mesmo, ele tem que estar transformando para o sinal analógico, para a gente controlar uma voltagem, né? Muito legal, muito interessante. Eu ouvi dizer também que o VCA e DCA, eles controlam também um sinal que vai para o auxiliar pós-fader dos canais. É verdade isso ou não? Ah, é verdade. Aliás, a gente tem que fazer uma pergunta depois sobre pós-fader e pré-fader numa dessas nossas perguntas, Vamos hein? É um fazer, bom tema. vamos fazer. Mas é verdade, porque quando eu estou controlando o nível, a minha mesa entende como se eu estivesse baixando aquele fader. Então, se o meu sinal está pós-fader e eu baixei toda a minha bateria, e eu botei o fone do meu baterista lá em pós-fader, eu vou estar baixando todos esses canais também para ele proporcionalmente, né? Então, ele é um controle mesmo. Só para a gente pensar que o VCA ele era um controle de voltagem. Então, se eu estou diminuindo a voltagem dos canais que estão passando ali, eu acabo diminuindo a quantidade de sinal. Então, isso acontecia porque eu estava em pós-fader, ou seja, a voltagem que estava relacionada com aquele fader ali, né? Agora, se ele é pré-fader, não tem a ver com o fader que está passando ali para o PA. Muito interessante. Então quer dizer que se a gente quiser, por exemplo, imagina que eu tenho a bateria, que foi seu exemplo ótimo, e aí eu estou mandando reverb na caixa através de um auxiliar pós-fader.
na caixa, nos tons, essas coisas. Se eu usar o VCA ou DCA para baixar a bateria inteira, eu também estou baixando a mandada para o reverb. Até porque faz sentido, né? Imagina você baixar a bateria e aí ela continuar mandando no mesmo nível para o reverb, vai ficar só reverberação. Pois é, mas se a gente usar um grupo, isso vai acontecer, né? Olha aí. Olha, baixar o grupo, se eu mutar o grupo, fica só o reverb. Fica só o reverb. A não ser que eu mande o reverb desse grupo também. Ou que você use os dois. O grupo e o VCA ou DCA, que pode ser também, dependendo da sua mesa, né? Pode, né? Você usa muito DCA, grupo? Eu uso muito grupo. Por causa da forma que eu tenho para mixar, que eu inventei não, né? Eu copiei de algumas pessoas para mixar. Porque nessa vida nada se cria, tudo se copia. Então, eu uso bastante grupo, porque eu gosto de processar as coisas em conjunto. Só que eu também uso os VCAs e DCAs. Eu vou explicar. Imagina a bateria. Eu pego essa bateria e empurro para dentro de um grupo e comprimo esse grupo. Né? Se eu achar que essa bateria está comprimida demais no grupo, eu posso fazer duas coisas. Eu vou lá no compressor e mexo na taxa de compressão, threshold, essas coisas, ou eu abaixo a bateria inteira. O que você já falou que não rola, porque a gente não tem 12 dedos. E também porque a gente não consegue manter o equilíbrio, porque o fader é logarítmico, né? Cada lugar que ele está, o mesmo espaço que você move, ele atua diferente no nível. Então, eu uso um VCA para alimentar o subgrupo. O VCA está fazendo o controle, como se fosse o controle remoto da bateria. E aí, quando eu quero comprimir mais a bateria, eu empurro mais o VCA. Por exemplo, eu quero mais bateria na mixagem, mas eu quero ela também mais comprimida. Eu aumento o VCA. Se eu acho que a compressão está boa, mas eu quero mais bateria, eu aumento o grupo. Então, a minha mixagem é o tempo todo assim. Então, tem músicas que eu preciso da bateria mais comprimida, mas com mais nível. Eu empurro o VCA. Eu tenho músicas que eu preciso da bateria mais alta, mais solta. Eu abaixo o VCA e aumento o grupo. Eu abaixo tipo 3 dB no VCA e aumento 6 no grupo. Porque eu estou aumentando a bateria, mas estou diminuindo a compressão. Gostei, faz sentido. E você usa muito grupo em cima do grupo, por exemplo, em musical é muito comum a gente fazer isso. Então eu tenho um grupo bateria, um grupo cordas, um grupo metais, um grupo teclas. Esses caras vão para um grupo que eu chamo de grupo banda. Então, às vezes, processo cada um dos canais, depois eu processo cada um dos grupos, e no final ainda faço um processamento da banda um pouco mais leve, né? Porque tem muita coisa ali, mas ainda faço um processamento final de banda ali. Você também faz isso? Eu faço exatamente assim. Eu tenho no final da minha mix, eu tenho um grupo que chama banda e um grupo que chama voz. E eu somo esses dois grupos no Matrix que eu vou mandar para o PA. Sim. Quando eu viajo com o processador meu, eu entro no processador separado. Banda e voz. E mixo no processador. Porque aí é o processador que vai mandar lá para o PA que eu pegar no lugar. A gente também faz isso muito. Mas aí a gente geralmente manda assim, banda LR, né? Voz, sub, que a gente precisa do sub separado em musical por conta de efeito. Um trovão, que vai bater só no sub e tal. E aí a gente manda o coro, que pra gente é muito importante no musical ter o coro, né? Então eu tenho esses grupinhos indo pros Matrix e os Matrix vão pra lá. Muito bom. Eu tenho várias perguntas sobre musical. E vamos então deixar essas perguntas para o nosso próximo episódio aqui. E deixa a galera perguntar também, né, Rabaço? Quem tiver perguntas, manda aí que a gente vai se perguntando aqui e respondendo vocês aí também. Pergunta que a gente tenta responder. Pergunta que a gente está sempre fazendo o quê? Falando de áudio. Falando de áudio, isso aí. Então, a gente se encontra daqui a pouco no nosso próximo episódio falando sobre áudio. Até já, galera. Até já.